Paul Morphy é considerado o maior mestre dos tabuleiros de xadrez de sua época, o campeão mundial. Ele foi chamado de o orgulho e a tristeza do xadrez, porque ele teve uma breve e brilhante carreira, porém se aposentou ainda muito jovem. E foi na cidade de Richmond, Virgínia, nos Estados Unidos, que Paul enfrentou um dos seus maiores desafios no tabuleiro. Ao visitar Richmond, Paul ficou hospedado com um amigo que era reverendo. Um dia, ao visitarem a biblioteca da cidade, a atenção de Paul foi imediatamente atraída para uma pintura que estava em cima da lareira. Era uma cópia de uma célebre obra de arte que retratava um jogo de xadrez entre um jovem e o diabo, e o que estava em jogo era a alma daquele jovem. Graficamente, o pintor retratou o momento do jogo em que o jovem se encontra em uma situação aparentemente sem saída. Era o checkmate. As pinceladas retratam a agonia do jovem, que vê o jogo perdido, assim também como a sua alma. O reverendo contou a Paul que, juntamente com seus amigos de xadrez, já havia tentado inúmeras vezes encontrar uma saída para aquela partida, mas sem nenhum sucesso. Então, Paul se aproximou do quadro e por alguns minutos analisou a posição das peças. Ele pediu um tabuleiro de xadrez e posicionou cada uma das peças como estavam ilustradas naquela pintura. Voltando-se para o seu amigo reverendo, ele disse: "Eu posso ganhar esse jogo para esse jovem." O reverendo, espantado, disse: "É possível?" "Sim, eu vou tomar o lugar desse jovem e vou jogar por ele." Após alguns movimentos, ele conseguiu a vitória, garantindo a liberdade daquele jovem. A Bíblia também pincela uma situação aparentemente perdida para o ser humano. Por se deixar levar pelas mentiras de Satanás, o homem se colocou em uma situação de checkmate. A humanidade ficou sem movimentos. Ela ficou aprisionada pelo pecado. O próprio Jesus disse: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado." João 8,34. Ao estar presa às garras do pecado, a humanidade começou a vivenciar coisas nas quais não foi criada para experimentar. Entre alguns dos resultados do pecado, encontramos a alienação de Deus, insegurança, medo, aprisionamento, maldade, degeneração, doenças e morte. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Diante de tão terrível situação, Deus proveu um meio de libertação, seu único Filho. Jesus, que voluntariamente decidiu nos resgatar das correntes do pecado, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Timóteo 2, 5 e 6. O significado primário da palavra resgate é de comprar de volta. E nos tempos bíblicos, tal sentido era mais evidente. A Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, está repleta de histórias, ilustrações e metáforas de resgate, da restituição ou aquisição de algo ou alguém através de pagamento. O uso do termo resgate na antiga cultura grega tem a sua origem na prática da guerra. Depois de uma batalha, os vencedores reuniam aqueles que haviam sido derrotados e os levavam para casa para serem vendidos como escravos. Às vezes, porém, eles descobriam que haviam capturado pessoas importantes que possuíam mais valor ao seu país natal do que como escravos.
Os vencedores informavam os seus inimigos sobre tais prisioneiros e ofereciam libertá-los mediante a um pagamento. Como resultado, muitas vezes os membros da família ou outros buscavam levantar o dinheiro para comprar de volta, redimir os prisioneiros de guerra. O preço de compra era chamado de resgate. Da mesma maneira, na guerra com o pecado, o ser humano foi levado cativo, mas através do sacrifício de Cristo, o preço do resgate foi pago e fomos redimidos com o objetivo de voltarmos a nos relacionar com Deus. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1, 18 e 19. Através do sangue de Cristo, hoje podemos ser vitoriosos sobre o pecado e podemos sonhar com um dia em que o pecado e as suas consequências serão totalmente erradicados, se simplesmente aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Michael Monsoor fazia parte da principal força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, os Navy SEALs. Na primavera de 2006, ele e seus companheiros foram designados a servir no Iraque, na cidade de Ramadi. Michael era conhecido por sua dedicação e coragem. Em maio de 2006, Michael e outro SEAL correram para o meio da linha de fogo cruzado para salvar um companheiro ferido. Com balas voando por todos os lados, Michael com uma mão revidava com rajadas de sua arma e com a outra mão puxava o companheiro ferido para um lugar seguro. Meses mais tarde, o companheiro que fora resgatado compartilhou um sonho, onde ele viu Michael com asas sobre os seus ombros vindo ao seu socorro. Porém, foi em 29 de setembro de 2006 que Michael Monsoor revelou realmente a sua coragem. Juntamente com 2 companheiros navais, Michael tomou posição sobre um telhado quando uma granada foi lançada sobre ele. A granada bateu no seu peito e caiu no telhado. Michael tinha tempo e condições para escapar, porém os seus 2 companheiros não. Naquele momento, ele só tinha 2 opções: salvar a sua vida ou a dos seus amigos. Para Michael, ele não tinha escolha a fazer. Jogando-se sobre a granada, o seu corpo absorveu o impacto da explosão. Um dos seus companheiros, que teve a sua vida salva, descreveu aquele momento. Michael olhou para a face da morte naquele dia e disse: "Você não pode levar os meus irmãos. Eu irei no lugar deles." Foi exatamente isso que Jesus fez por você e por mim. Ele recebeu no seu corpo o impacto do pecado. Através do seu sangue, Cristo venceu o pecado. Ele fez o sacrifício final por amor a cada um de nós. Aceite a Jesus hoje como Senhor e Salvador de sua vida. Aceite aquele que pagou o resgate por você. Ore comigo. Eterno Deus, obrigado pelo resgate pago por Cristo Jesus no Calvário. Através do sangue de Cristo, podemos ser vencedores sobre o pecado. Através do seu sacrifício, podemos sonhar com o céu. Aceite o nosso coração e a nossa decisão. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Lembre-se, na cruz há palavras de esperança. Agarre-se nessas palavras e viva com esperança.